Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre discipulado e abordando alguns temas centrais da vida cristã, da vida daquele que está iniciando sua caminhada com Cristo ou que nunca teve um discipulado. E o tema que nós vamos abordar hoje é a necessidade humana, o problema do pecado. E pensa num problema. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo de número 11. Está escrito assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Agora, abra a tua Bíblia lá em Romanos 5, versículo 12 ao 14, que está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado, ele é um grande problema. Pode-se dizer que o pecado é o maior problema da humanidade, e as consequências que ele traz perduram até hoje. Ele continua agindo até hoje. Isso tem uma coisa que, quando nós desenvolvemos uma consciência, uma das verdades que tomamos é que vamos morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Só que isso nos leva a pensar o porquê que vamos morrer. Por que eu vou morrer? Por que nós vamos morrer? E chegamos a pensar na questão da vida mesmo, nas decisões sobre a vida e até mesmo sobre os propósitos da vida. Quais são os verdadeiros propósitos da vida se eu vou morrer no final? Se tudo vai passar? Para que eu vou me esforçar tanto? Para que eu vou trabalhar tanto? Para que eu vou estudar tanto? Se no final eu vou morrer como qualquer um. Salomão chega ao ponto de falar em Eclesiastes que tanto o rico quanto o pobre morrem da mesma forma, vão para o mesmo lugar. Ele fala que o sábio e o tolo também morrem. Todos morremos, todo mundo tem um prazo de validade. E isso é ocasionado por quê? Por causa do pecado. Nós vamos abordar nessa lição de hoje exatamente isso. O que o pecado ocasionou? E quais são as consequências dele? E como ele age dentro de nós hoje? E nós temos uma necessidade. Tá bom? Mas para entendermos o peso que o pecado tem, nós temos que entender como era antes. No primeiro ponto, a gente vai abordar a criação perfeita, a origem do pecado. A criação era perfeita. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou de forma perfeita. Ali nós vamos ver em Gênesis 1, 2, que Ele chega ao término da criação. Ele fala: e viu Deus que tudo era bom, toda a criação, as plantas, os animais e o homem era bom. E Deus cria o homem à sua imagem,
e semelhança. A humanidade, nós, humanidade, recebemos um propósito em Adão ali de administrar a criação de Deus na terra. A criação era perfeita. Adão desfrutava de uma intimidade e relacionamento. Adão e Eva desfrutavam de uma intimidade e relacionamento com Deus única. Eles se encontravam com Deus diariamente. Falavam com Deus, viam a Deus e Deus os via. Não havia maldade no jardim do Éden. Havia perfeição completa entre o homem e Deus. Não havia pecado. E esse era o tipo de relacionamento que Deus desenvolveu e que Deus almejou quando criou o homem. Um relacionamento perfeito. Um relacionamento sem pecado. Um relacionamento onde o homem desfrutaria de uma comunhão íntima com Deus. De ver Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus e ouvir a Deus. E tudo era perfeito. Só que, quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós temos um evento que pode-se dizer o evento mais triste da humanidade, que é quando o homem desobedece a Deus e acaba pecando. Deus criou o homem, colocou ele no jardim, colocou uma ajudadora, Eva, para compartilhar com ele do jardim, viverem na comunhão com Deus e na comunhão com a criação de Deus. Mas Deus estabeleceu uma regra, ele deu uma ordem para Adão e para Eva, que foi do quê? De tudo que vocês podem comer de todas as coisas, de desfrutar de tudo que há aqui nesse jardim, só não poderá desfrutar, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única restrição que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Só que Eva, instigada, tentada por Satanás, na prefiguração de uma serpente ali no jardim, acaba tomando o fruto da árvore, comendo, oferecendo ao seu marido Adão, e esse sim comeu também. E o que se sucede depois disso? A queda do homem. O homem cai diante de Deus. E Deus, ele estabeleceu e falou assim: olha, vocês vão comer de tudo. E se vocês comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética, que era possível verificar tal orientação continha deveres, direitos, proibições e punições, que era a de não comer do fruto. Assim, transgredindo a ordem divina expressa, como é dito em Gênesis 3, do 1 ao 24, a desobediência e transgressão é conhecida como a queda do homem. Rompeu a relação, foi um rompimento da relação de Deus com o homem. Não que Deus a tenha rompido, Deus não rompeu a relação com o homem, mas o homem rompeu a relação com Deus. A harmonia que antes havia fora quebrado. Toda aquela comunhão, relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem e com a criação, tudo isso foi quebrado. Passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se um reino humano, no pior sentido da expressão. A participação humana na administração do mundo agora se tornou completamente caótica por causa do pecado. A dor e a morte tornaram-se a realidade. Aí nasce a morte. A morte nasce por consequência do pecado do homem, do pecado de Adão
e Eva. Por isso a morte é tão inatural para nós. Porque quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para eles viverem para sempre, serem imortais e desfrutarem de uma comunhão íntima com Deus. E eles desfrutaram dessa comunhão. Deus criou o homem para não morrer. Por isso que quando o homem peca e agora as consequências são a morte, há essa percepção de não naturalidade com a morte. Porque o objetivo central era que nós não morrêssemos. Mas por causa do pecado e da desobediência de Adão e de Eva, nós agora somos alvo também do pecado, da consequência do pecado, que é a morte. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é de voltar ao estado paradisíaco do mundo ou recriá-lo de uma forma perfeita ou chegar à perfeição de novo. Você pode ver que nós buscamos todos os dias, a filosofia se chama buscar o belo, nós buscamos o belo, né? Buscamos constantemente o belo, o bonito, através da música, através de livros, através do estudo, através da contemplação das coisas, e nós buscamos sempre o estado perfeito por causa dessa perda que tivemos com o pecado e com a contaminação do pecado em nossa vida. Nós sentimos o desejo, a nossa alma anseia pelo belo. Só que muitas vezes nós acabamos fazendo paliativos. Buscamos paliativos para alcançar a redenção, quando na verdade a redenção não pode ser alcançada pelo homem, mas sim ser produzida por Deus por meio de Cristo Jesus. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa muito errada consigo e com o mundo e procura de todas as formas consertar. Com certeza é o que nós buscamos constantemente. Buscamos consertar tudo da nossa vida. Até hoje, tenho certeza que você deve ter buscado muito consertar coisas da sua vida através das suas habilidades, através do seu conhecimento. E você sempre tentou buscar a alegria verdadeira. Nós sempre buscamos, irmãos, essa é a verdade, sempre buscamos constantemente ser feliz. É o alvo. Queremos ser felizes e de várias formas queremos ser felizes. E por causa desse desejo, por causa disso que foi arrancado de nós, por causa dessa contaminação que tivemos. Toda a trajetória humana da criação você vai ver através dos conhecimentos e da ciência essa busca pela realização. Mas toda vez que a gente vê essa busca humana nossa pela realização, a busca pelo belo, a busca pelo perfeito, a gente acaba percebendo que estamos mais distantes ainda, porque o belo, perfeito, não pode ser encontrado em paliativos, não pode ser encontrado na ciência ou na filosofia, não pode ser encontrado na religiosidade, ele só pode ser encontrado em Deus. A redenção, esse redimir, essa busca que constantemente temos pelo sentimento de satisfação constante e da alegria, só pode ter em Deus. Assim como um ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, faz uma promessa. Ele menciona ali, a gente chama de proto-evangelho, ele menciona a serpente que um dia da semente da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça, destruindo o poder do pecado. E essa pessoa, nós vamos chegar nela, é Jesus Cristo. Segundo ponto, a natureza e a realidade do pecado. O pecado é a sua universalidade.
Paulo registra lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não é só um ou outro, não é somente o assassino, não é somente aquele que comete delitos que pecou. Não, todos. Você já pecou. Eu já pequei. Nós pecamos constantemente. Quando houve a queda, quando houve o pecado de Adão e de Eva, a desobediência, a consequência não ficou só com eles. A consequência foi passada a todos nós, a toda a criação. Tudo foi contaminado. Todos nós vivemos diante de uma depravação moral, espiritual e física. Todos nós necessitamos de um Salvador. O pecado ele é universal, o pecado ele é total, no sentido de que todas as coisas foram contaminadas com o pecado. No versículo 9 ao 11 desse capítulo 3 de Romanos, Paulo nos informa que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano. Não tem como, gente, por nossas próprias forças ou habilidades ou por obras, sermos justificados, sermos redimidos ou termos o perdão do nosso pecado. Sim, você pode se dedicar a tua vida inteira às boas obras, à ação social, a cuidar das pessoas, a vender tudo que você tem, mas se não for por meio de Cristo, se não for em Cristo, você não é salvo. Salvação não está presa a uma religiosidade ou uma prática pessoal minha, ou nas melhores palavras de um dos maiores teólogos da nossa geração. Se a salvação necessitasse de 1% de mim, se eu precisasse, para ser salvo, eu precisasse 1% de alguma atitude minha, nesse 1% eu falharia. Não tem como você se salvar sozinho. Você não é salvo por meio das tuas obras, você não é salvo por meio do teu intelecto e nem das possibilidades que você fez. Não, você só é salvo por meio do sacrifício de Cristo. E Paulo é muito enfático nisso. A Bíblia é muito enfática em colocar um ponto na gente, olha, de informar assim, de vista humana, da tua obra, das tuas atitudes, do que tu faz, não adianta, você não vai conseguir se salvar. Você está perdido. Sim, nós estamos perdidos. Nós estamos em um poço fundo. E nós não temos corda, nós não temos habilidade nem condição de subir nesse poço. E esse poço está nos afundando mais e mais, constantemente. Não há como fugir. Não há como sair por nossas próprias forças. Não tem como. Não tem como se desprender do pecado por nossas próprias forças. A despeito do povo de Israel ter sido por Deus como um canal por onde o mundo recebeu a promessa que seria abençoado, o apóstolo Paulo também diz isso, que tantos os judeus que foram um povo escolhido por Deus, separado e conviveram, tiveram um relacionamento com Deus, mesmo eles estão debaixo do pecado, mesmo eles recebendo a lei, os profetas, estão debaixo da condenação do pecado, tanto judeus quanto gentios. Aí, tanto aquele que é povo de Deus como aquele que não é, está debaixo da consequência do pecado, que é a morte. Todos nós somos escravos do pecado, nascemos escravos do pecado. Desde o nosso nascimento somos escravos do pecado. E se não é a graça de Deus, e se não é o amor de Cristo,
nós nunca seríamos libertos. Os judeus receberam a lei, receberam a excelência, receberam a manifestação de Deus, os milagres, as maravilhas, receberam os profetas, mas mesmo assim esse povo estava debaixo do jugo do pecado. Os gentios, em contrapartida, têm dentro de si a lei moral. Aqueles que não eram de Israel têm a lei moral intrínseca dentro de si e mesmo assim continuam pecando. Em outras palavras, todos igualmente estão debaixo da maldição do pecado. Isso é, não há um justo nem um sequer, pois ninguém por si mesmo entende e muito menos busca a Deus. Ninguém. Temos que entender isso para podermos continuar na nossa caminhada, no nosso discipulado, para continuarmos a nossa vida cristã, para entendermos o tamanho da graça de Deus, do amor e do sacrifício de Cristo. Temos que entender essa verdade exposta em Romanos 3. Ninguém pode, ou entende, ou busca Deus por si só. Você não buscou a Deus por si só. Você não veio a Cristo por si só. Você não teve um estalo na tua mente e você, olha, a partir de agora eu vou a Cristo por você mesmo. Não. Teve intervenção divina. Todos os homens estão debaixo do jugo do pecado. O pecado ele é pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário. Ou seja, não se torna pecadora por pecado. O pecado, ele é pessoal. Quando Adão peca, é porque a gente olha para o pecado de Adão, a gente imagina bem assim. Adão pecou e Deus expulsa ele do jardim e Adão vai viver a vida dele, tem algumas consequências, agora Adão vai estar morte, mas o pecado não é isso. A consequência do pecado, ela atinge o DNA do homem. O DNA é alterado. Você lembra que no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, Deus faz o homem para viver constantemente com ele? Imortal, o homem é feito para não morrer. E agora com o pecado no homem, por causa do pecado, o DNA do homem é alterado. E agora ele começa a ter prazo de validade. Mas não somente a morte chega e agora nós temos um prazo de validade e vamos morrer. Mas toda a nossa natureza é deturpada, é alterada. Nós somos contaminados em todas as áreas da nossa vida. Tudo é contaminado, a nossa moral é contaminada. Entendeu? Nós somos totalmente, no sentido de que todas as áreas, não totalmente no sentido de que somos o máximo da depravação, nós somos o máximo que poderíamos ser de pecadores. Não. Nós somos o máximo no sentido de que todas as áreas da nossa vida é contaminada com pecado. Todas elas são. E por isso somos escravos desse pecado. Somos escravos da natureza pecaminosa. A natureza humana é contaminada pelo pecado. Entendeu? Mas mesmo essa natureza, ela tem centelhas divinas. Mas essas centelhas divinas são muitas vezes ofuscadas pela contaminação do pecado. Todos pecaram e estão. O pecado ele é pessoal. Não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque somos. Nós somos pecadores porque somos, e não o contrário. Não é o ato do pecado que me faz pecador. Eu nasci pecador. Nós nascemos pecadores, contaminados, mortos em nossos próprios delitos, filhos da ira, afastados de Deus. Nascemos com esse condicionamento do pecado. Eu tenho filhos, tenho um e já estou indo para o outro, graças a Deus. E eu percebi uma coisa,
que o meu filho, mesmo pequeno, no início ali, quando ele ficava irritado, ele batia, ele brigava. Ele se irritava muito mesmo. E aí eu imaginei, fiz um exercício que o pastor Paul Washer fala, de imaginar se aquela criança tivesse a força de um adulto, com certeza ela brigaria e entraria no soco comigo. Para você notar que o pecado já está misturado ao nosso DNA. Uma criança, ela necessita de Salvador, ela necessita de redenção. Só que as crianças ainda não têm esse entendimento e por isso Deus ainda leva em conta. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá bom? O pecado ele é pessoal, nós pecamos, por isso necessitamos de salvação. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6,5, o próprio Criador constatará em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a humanidade é pecadora. Todos nós. Mas eu não mato, não roubei. Você é pecador. Me desculpe de dizer isso, mas eu tenho que te dizer. Você é pecador. Você é falho. Você é contaminado. Você é muitas vezes dominado por sua natureza pecaminosa. E você precisa de Jesus. Não há pessoa alguma que não peque. Já dizia assim o sábio Salomão: não há ninguém que não peque, todos pecam. O pecado ele é estrutural. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e consequentemente da rebelião, aberto mão de seu direito de ser governada por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, por sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Todavia, Deus, em toda a história da humanidade após a queda, Ele vem constantemente trazendo leis, trazendo a sua palavra, para que o povo seja direcionado à salvação. Só que, todavia, entretanto, nós somos muito pecadores. A humanidade é muito pecadora. Está tão intrínseco, está tão dentro de nós, faz tão parte da nossa natureza, que pecamos, muitas vezes com intervenções divinas. Deus falando para a gente não pecar, a gente vai lá e peca. Talvez você esteja lembrando agora de algum momento da sua vida que você pecou. Você pecou, mesmo Deus falando para você não fazer. Mesmo Deus, por meio da sua palavra, nos ensinando e falando que esse não deveria ser o caminho que devemos andar, vamos lá e tropeçamos. Cientes mesmo que aquilo é errado, mas vamos lá e acabamos caindo. Porque nós somos, por natureza, contaminados pelo pecado. A maldade humana é tão terrível que, mesmo assim, o povo que deveria servir a Deus, por um exemplo no mundo que foi Israel, acabou pecando e por muitas vezes rejeitando a Deus até chegar a Cristo. Eles rejeitaram o Messias porque não encaixava e porque as obras do Messias, Jesus o Cristo, não condiziam com aquilo que eles queriam fazer. Mesmo exílias misericórdias de Deus, mesmo com todos a comprovação do amor de Deus, o povo de Israel continua pecando. Mesmo muitas vezes com as misericórdias do Senhor, com a ação divina em nossas vidas, nós continuamos pecando. E isso se dá por quê? Porque somos contaminados, impregnados com o pecado. Terceiro ponto: o sofrimento humano e a privação de Deus, consequências físicas do pecado, dos transtornos proporcionados pela queda. A morte talvez seja uma das mais visíveis e cruel consequência.
A morte é a mais visível, é a mais cruel das consequências. Não conseguimos entender a morte. Quando um ente querido nosso morre, quando um membro da família, um amigo morre, nós ficamos muitas vezes até perguntando para Deus: por quê? Por que Deus permitiu? Por que a morte existe se Deus é bom? A morte existe, como já falamos, por consequência não de Deus, mas consequência nossa, dos nossos pecados. A morte, ela existe e age porque nós somos pecadores. Porque o pecado nos dominou e porque desobedecemos a Deus. E por muitas vezes, a consequência se leva até a morte. No entanto, até que chegamos a este momento final, o drama humano é permanente, angustiante. Doenças, males e diversos, tantos eventos, é tanta tristeza ocasionada por causa do pecado, que acaba que a gente às vezes culpa Deus ou tenta disfarçar, dizendo que a gente não é tão pecador. Na verdade, sim, somos pecadores. E quanto mais cedo você perceber isso, quanto mais cedo nós percebermos isso, mais cedo vamos perceber também que precisamos de um redentor, que precisamos de alguém que pague o preço por causa do nosso pecado, porque nós não conseguimos, nós não temos condições, mas existe alguém que teve condição e tem condição, e essa pessoa é Jesus. Ele pagou o preço por causa dos nossos pecados. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme constantemente, dores de parto. Romanos 8, 22. Toda a harmonia da criação foi alterada por causa do pecado. Outra consequência: o pecado não somente atingiu o DNA da humanidade, que não foi feita para morrer, mas o pecado também atingiu cada átomo da criação, cada estrela do universo, cada criatura e cada ser criado, cada astro criado foi afetado e contaminado com o pecado por causa da desobediência humana. O evento ali de Gênesis 3 não é limitado somente dentro do jardim e a consequência que recai sobre o homem e sobre a humanidade, mas toda a criação de Deus, que foi boa, que foi criada, e Deus declara que é boa e agradável, agora foi contaminada a sua natureza com o pecado. Os animais, as plantas, os planetas, tudo que há foi contaminado e foi alvo das consequências do nosso pecado. Tudo foi atingido por causa dos nossos pecados. A própria convivência dos animais entre si foi alterada por causa dos nossos pecados. Só para você ver o tamanho do peso do pecado da humanidade, para você ver quanto nós precisamos de um redentor na nossa vida. Consequências sociais do pecado. Desde o início é perceptível que o Criador planejara a vida em uma sociedade para todos os seres humanos. Mas até mesmo essa característica da humanidade foi transtornada pelo pecado. Até mesmo a característica de que do homem ser um ser social, porque nós somos um ser social, ninguém consegue viver sem uma convivência social. Você pode até pensar assim: não, eu consigo, eu sou uma pessoa que eu gosto da solidão. Mas você não consegue viver em solidão constantemente. Você precisa ser um ser social. Mas até mesmo essa característica que Deus nos concedeu
foi transtornada. Agora, o que domina o homem é o desejo egoísta de dominar os outros. Não é mais um desejo de convivência social, de convivência igualitária social. Não. Agora há um desejo egoísta, orgulhoso, de dominar uns aos outros. Querer ser maior do que o outro, querer mandar no outro, querer estar em outro patamar, acima dos outros. Ser o dono da razão, ser o senhor de todos. O nosso convívio social é regado e é direcionado por esses pensamentos. Todos os dias nós lidamos com esse pensamento de superioridade, muitas vezes nascendo de nós, muitas vezes nascendo de alguém que está perto da gente, está perto pode ser nosso patrão, pode ser alguém da nossa família ou amigos, mas sempre tem esse pensamento de superioridade, pensamento de escravatura, de dominar, de fazer a pessoa ser seu escravo. O transtorno que o pecado causa sobre a vida social é imensa. Porque se a gente comparar que o modelo social que Cristo estabelece, lá em Mateus, ele fala que o modelo social é que todos sirvam uns aos outros. O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Só que na nossa sociedade não é assim. O maior na nossa sociedade é aquele que é servido. É aquele que tem um status social, que tem condição financeira, que tem um status intelectual maior do que os outros. Esse é o Senhor, não os outros. Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Esse é o padrão divino. Só que foi deturpado também por causa do pecado. Há consequências espirituais também do pecado. Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiro em seu aspecto pessoal, atingindo até a mesma natureza, chegando ao ponto de morte, toda a natureza, não somente o homem agora morre, mas toda a natureza vai morrer também por causa do pecado, que foi direcionado por causa do homem. Como se pode ver, não se refere simplesmente a uma morte física. A morte ali que Deus fala para Adão, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento, não é somente uma morte física, mas é uma morte espiritual. Apontava para uma privação momentânea da presença divina durante a vida terrena do ser humano e posteriormente a separação eterna de Deus. Adão não somente agora tem a consequência da morte física, mas há também a consequência da morte espiritual. Ele não consegue mais se conectar ou ter um relacionamento com Deus. A presença divina se retira, porque Deus não consegue relacionar-se com o pecado. E aí você pode estar pensando assim, mas como é que Deus se relaciona comigo, já que eu sou tão pecador assim? Por meio de Cristo. Se não é o sacrifício de Cristo, se não é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, a nossa vida, Deus não se relacionaria conosco, porque somos pecadores e Ele é santo. Mas graças a Deus, Ele nos amou tanto ao ponto de entregar seu único Filho para morrer por nossos pecados, para que a gente pudesse ter vida, uma vida eterna. A Bíblia chama essa morte, a morte daquele que morre sem Cristo, sem confessar os seus pecados, sem se arrepender,
confessar Cristo como seu Salvador, de segunda morte. O homem estava morto. Efésios vai dizer, Paulo falando aos irmãos em Éfeso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossas iniquidades, mas Ele nos amou. A questão é, antes de Cristo alcançarmos, antes do poder de Cristo nos alcançar, estávamos mortos, separados de Deus. O pecado, ele cria um abismo nosso e Deus. Esse abismo é intransponível da vista humana. Só que Deus, ele prepara um caminho aonde não havia. E esse caminho é a cruz do Calvário. Esse caminho é Jesus. Nesse caminho, a verdade, a vida, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Para rompermos, para ser rompido esse abismo, só por meio de Jesus. Somente crendo em Jesus e entregando nossa vida completamente a Ele, nós podemos ter acesso a Deus novamente e nos relacionar com Ele. Podemos ter perdão dos nossos pecados e ter comunhão com Deus. Salvação não é somente perdão. Salvação também é ter relacionamento com Deus. Pois significa que o banimento e a deserção eterna da presença do Criador, privando a criatura completamente da volta à sua fonte original. É isso que o pecado causa. Ele nos priva do contato com o divino, do contato com Deus. O pecado nos separa de Deus. Nossos pecados, nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas, graças a Deus, que a ponte que nos liga é muito maior. Para concluir, se por um lado isso possibilitou a humanidade rejeitar a Deus, o Criador, por outro, trouxe também obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus, a nós mesmos e às demais pessoas. Nós somos os responsáveis por causa dos nossos pecados, nós somos responsáveis por causa das nossas transgressões. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele venha continuar confirmando o quanto somos dependentes da sua graça. Amém? Deus abençoe a todos.